Boa noite, Fonseca. Parabéns pelos 3 pontos. O segundo gol foi construído por jogadores que entraram no segundo tempo, né? O Léo Arthur e o Gustavo França. Eles têm chance de iniciar o próximo jogo contra o Pouso Alegre ou a ideia é tentar manter o mesmo ponto inicial? Bom, a gente já não vai conseguir manter que nós temos jogadores que acabaram sendo punidos com cartões amarelos. Eu tenho que ver o Andrew, né, que terminou com muita dor, né, no dedo também, para a gente ver. Mas, assim, claro que quem entra sempre tem a oportunidade, principalmente quando você entra bem. Eu falo para eles, isso eu deixo muito claro. O atleta, quando ele entra e ele te dá um retorno, aumenta o tempo dele. Isso é óbvio, né, que todo treinador está sempre procurando atletas que aumentem, né, o desempenho da nossa equipe. O atleta que entra bem, claro que sempre vai aumentar a minutagem dele em campo, de repente até começando a jogar, como foi o caso do Marquinhos hoje. Fonseca, justamente sobre o Marquinho, hoje foi a primeira vez ele titular com a camisa do Figueirense, a tua avaliação também da atuação dele? Olha, eu acredito assim, o Marquinhos é um atleta que a gente tem uma expectativa muito grande, né? Entra exatamente nessa resposta que eu acabei de falar agora, né? Você aumenta a sua minutagem de acordo com aquilo que você vai fazendo, você vai produzindo. Obviamente que todo treinador dá maior chance ou menos de acordo com o percentual e o aproveitamento. E o Marquinho, ele vem merecendo, ele vem plantando, né? Então agora hoje ele começou a colher. Eu acho que ele fez também uma partida muito boa e jogou de duas maneiras, né? Que nós tivemos aqui alguns problemas, né? De cartões, de contusões, de cansaço, né? Que era uma coisa que a gente sabia. E o Marquinho, como vinha, né? Por isso também até foi uma escolha, né? Que assim, entrando, a gente sabia que fisicamente ele poderia entregar até mais do que alguns jogadores que estavam mais sobrecarregados de 2 jogos que nós tivemos na semana. Roberto, eu sei que tem pouco tempo, né, para o próximo jogo, e um dos jogadores que você perde também é o lateral direito, Elias. Hoje o Figueirense não tem um substituto imediato na lateral direita, né? Você já tem o pensamento de quem pode fazer essa função no jogo de segunda? Claro que a gente já tem algumas opções, né? Mas não é aquilo que nós gostaríamos, né? Afinal de contas, o Elias tem tido assim um aproveitamento muito bom, né? Percentual, a gente tem tudo isso em colocações, né? Da onde que você tem tido uma maior solidez ou não, e o Elias tem tido esse excelente aproveitamento conosco aqui nessas primeiras rodadas aí da Série C. Então é claro que a gente perde um jogador que nós não gostaríamos de perder nesse momento, e principalmente pelo quesito que você acabou de falar, né? Pelas dificuldades de termos jogadores que fazem especificamente a função. Professor Roberto, parabéns pela vitória. Por que um Figueirense tão defensivo dentro de casa, e será que vale a pena, a pergunta é essa, vale a pena passar esse sufoco todo para conseguir a vitória? Olha, eu assim, o defensivo às vezes é você sem a bola, o adversário às vezes impõe, né? Mas eu não concordo com você, tanto é que nós ganhamos de 2-0, da outra vez nós jogamos fora de casa, perdemos de 1-0 e falou que o adversário teve o Wilson, se não me engano, acho que, não sei se você acompanhou, o Wilson não teve uma defesa no jogo, a não ser numa bola parada, no jogo fora de casa. Então eu discordo, eu acredito que a gente teve uma postura, nós não estávamos de posse de bola. Quando o adversário tem, você tem que marcar. Eu nunca vi alguém conseguir subir sem posse de bola. Roberto, seguindo um pouco ali voltando um pouco à pergunta da lateral direita, o Elison e Matheus Claudino são 2 jogadores que você tem à disposição, que nunca foram relacionados sob seu comando, que jogam na lateral direita. O Léo Maia tem sido relacionado, também pode ser lateral direito. Tem chance de algum desses 3 serem titulares, ou essa decisão vai passar mais pelo estado do Andrew? Olha, eu acredito que assim, você acabou fazendo as perguntas e praticamente tendo as respostas, né? Nós temos essas opções, o André também é uma das opções, mas é claro que a gente vai analisar todas as possibilidades, né? Nós temos aí um grupo jovem, de repente o próprio Maia, né, tem feito isso nas categorias de base, e a gente vai ter que estar analisando todas essas situações e essas probabilidades que você acabou de comentar. O garoto pode ser pressão, né? Roberto, sobre a análise defensiva do Figueira, né? Voltando a vencer sem sofrer gols, o Wilson fazendo uma boa partida, o Maurício sendo premiado com gol. Uma análise geral da defesa do Figueira nessa vitória de hoje.
Olha, eu tenho sempre elogiado a parte defensiva, né? Se você pegar em quantidades de jogos e gols que nós tomamos, claro que nós acabamos tomando até gols de bola parada que aconteceram, mas eu acredito assim, a gente tem tido esse bom aproveitamento. O Maurício hoje acabou fazendo o primeiro gol, né? Fazia tempo que acho que ele não fazia, e o Figueirense da bola parada é importante, ela acaba decidindo jogos, né? Que a gente tem visto aí, nós mesmos passamos por isso, né? Nesse jogo de hoje e no passado. Então é importante esse aproveitamento na bola parada também, mas a postura da parte defensiva, os 4 ali fizeram um grande jogo. A gente tem tido esse comportamento bom, né? Desses 4 atletas ali, mas eu sempre falo, né? Para você construir, ela começa desde o pé do Wilson, né? E para você também não tomar, ela começa lá na frente. Você tem que ter o equilíbrio, né? Entre jogar e marcar e poder ser agressivo. Fonseca, depois da derrota para o São Bernardo, repercutiu uma declaração do técnico do São Bernardo de que... Vamos voltar aqui para o lance final, então, a entrevista coletiva aí do técnico Roberto Fonseca. Parabéns aí para o nosso querido Acorda Pedrinho, ou o Fred Mercury. Boas perguntas, hein? O Zadroski sempre dando um show na coletiva.